Dia 1º de dezembro, às 22h30, início do último propósito de fé do ano de 2012, propósito da mudança. Daremos a largada de fé com um jejum de 12 horas, que será encerrado no dia 2, às 9 horas da manhã, com a Santa Ceia do Senhor. E em São Paulo, Bispa Cléo encerrará o jejum em 2 horários, às 6h30 e às 9 horas da manhã. Propósito da mudança. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crê, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2012 mais que vencedor. Lute. Propósito da mudança. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Por gentileza, eu peço que sentem e que peguem a sua Bíblia. E vamos ler em 1 Reis 18. Eu vou ler o 20, 21 e o 22. Depois já vou partir para o 30 até o 39. E aquilo que eu não ler está aqui nessa passagem, que eu falar e não tiver lido. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente, cerca de uns 30 centímetros. Depois arrumou a lenha, cortou um novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. E disse, eles o fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus.
Na tradução Almeida, no 38, diz assim, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó. Tudo foi consumido, até pedra, pó, lenha. E ainda lambeu, quer dizer, secou a água que estava no rego, que estava na valeta. Muito bem. Nós começamos com Elias dizendo, até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Na tradução Almeida diz, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Essa dualidade de pensamentos, ela é devastadora na vida das pessoas. Quando uma pessoa, ela não... Isso é o primeiro ponto, ele começou dizendo exatamente isso. Chegou a hora de haver uma definição. Então, a primeira coisa que cada um tem que entender se quer vencer na vida. Se você quer ser um cristão vitorioso, se você quer uma vida de vitórias, você não pode cochear em dois pensamentos. Você não pode uma hora estar de um lado e outra hora do outro. Você tem que decidir. Esse é o primeiro ponto, você tem que decidir o que você quer. Você quer Deus ou quer o mundo? Se você quer Deus, fica com Deus. Se você quer o mundo, vá de vez para Ele. Não fique cocheando, porque isso não funciona. Eu vou repetir, é devastador. É pior a pessoa que cocheia em dois pensamentos do que aquele que está lá no mundo. Porque ele é o frio, ele é o inocente, digamos assim. Mas uma pessoa que está dentro da igreja, cocheando em dois pensamentos, ela é a pessoa consciente. Ela é a pessoa que sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe, ela conhece. Mas ela opta por manter dois pensamentos. Então, o primeiro conselho foi esse. Vocês vão decidir, vocês querem ficar com Baal, vocês vão ficar. Se ele é Deus para vocês, fiquem com ele. Se é Deus o Senhor, o Deus de vocês, vocês vão ficar com ele. Quer dizer, vocês escolhem, o que você quer? Você quer Deus ou quer o capeta? Você quer Deus ou quer o diabo? Você quer Deus ou quer o mundo? Você não pode ter os dois. Você não pode ter o Espírito Santo e rolar na lama do pecado. Você não pode ter uma vida vitoriosa vivendo a sua maneira. Você não pode querer ter uma vida de vitórias, próspera, ser um sujeito abençoado, uma pessoa abençoada, e ter tudo com Deus, se você acha que cumpre tal parte, mas não cumpre com aquela. Ou você vai cumprir tudo, ou você não vai cumprir nada. Que isso é um engano. Parte eu faço, parte eu não faço. Engano. Isso não tem como funcionar. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem. Ou é tudo de Deus. Deus. Não tem isso, eu não inventei isso. Não se pode, Deus, o Senhor Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Você não pode amar a Deus, amar o dinheiro, amar a Deus, amar a Baal. Então você tem que ter uma escolha, você tem que escolher. Isso tem que ser definitivo, não pode mais. Se eu sou de Deus, então eu obedeço a Deus, eu cumpro com a palavra, e eu vou andar em conformidade com a palavra. Para que Deus possa fazer de uma pessoa vitoriosa, ela tem que ter no espírito dela, que a direção que Deus coloca diante dela deve ser obedecida e seguida. Então vamos puxar para a área financeira. Se você está com Deus, você diz que está com Deus e não é dizimista, você não está com Deus. Você acha que está com Deus. Você não é dizimista. Não adianta você buscar por uma mudança na tua vida financeira se você não é dizimista fiel. Se você não é ofertante fiel. Isso é um engodo, isso é um engano do diabo na cabeça da pessoa. Não
adianta você quer que Deus prospere, muda tudo. Mas a sua má administração desgraça com a tua vida. Algumas pessoas, a má administração está acabando com ela. Ela não administra como deveria. Ela age com incompetência, com falta de respeito com o dinheiro, com as coisas que Deus coloca diante dela. E aí ela quer que Deus coloque ela num lugar mais alto. Mas está provado, biblicamente, o Senhor deixa isso aqui, tem exemplos aqui. Quando o povo estava com Samuel, o país estava uma maravilha. Os filisteus nunca, em toda a história da liderança de Samuel, entrou em Israel, ter poder sobre Israel. Quando passou, o povo estava lá, o Samuel fazia tudo que tinha, estava tempo de paz, tudo uma maravilha. Quando o povo começou a ver problema de continuar com Samuel, nós queremos um rei. E aquilo, o Senhor não gostou. O Samuel ficou muito triste. O Senhor não gostou, porque eles rejeitaram o Samuel, que era uma bênção na vida deles. E foram buscar por um rei. O Senhor deixou em Saul, foi Saul. Para Saul eles tinham que pagar impostos altíssimos. Para Saul o Saul não tinha controle nenhum, não tinha liderança nenhuma. Os filisteus começaram a tomar conta, acabou a paz. Então qual é o que nós temos aqui? O entendimento. O Saul não estava nem um pouco preparado para aquilo. Não estava. Mas o Senhor permitiu, por causa da atitude do povo. Então tem coisa que o Senhor até permite. O Senhor permite que aconteça para tratar com a pessoa. Ah, então é isso, vocês estão com a vida boa, está tudo bem. Então tá bom, vocês querem um rei, né? Então tá bom, vou dar o rei que vocês merecem. Deu o rei que eles mereciam. Eles tiveram o rei que eles mereceram. Porque eles buscaram aquilo para a vida deles. Então, o Saul não foi bênção para Israel. Não foi bênção para o povo. Mas eu quero, porque não enxergava a coisa boa que era Samuel. Então, às vezes a pessoa ele tem tudo com Deus, mas ele não enxerga. Ele quer uma outra coisa que não vai ser bênção para ele. Que é o mundo, que é atitudes erradas. Mas voltando aqui. Então, às vezes a pessoa, ela quer ser colocada num lugar que ela não está pronta para aquilo. A própria postura dela mostra que ela não está pronta para ir para aquela posição. E não existe nenhum lugar pior do que o lugar que você não está preparado para estar. Pior lugar é aquele que você não está preparado para estar. Porque aquilo é sinônimo de fracasso. Então, algumas pessoas, elas até hoje, apesar do Senhor dar a elas a direção, como administrar o dinheiro, como administrar as finanças, como administrar, já recebeu não sei quantas mensagens, põe tua casa em ordem, administra corretamente a tua vida, tenha respeito pelo dinheiro, põe as coisas no lugar. Não há meio de entrar na cabeça da pessoa. A pessoa, ele é obediente a Deus naquilo que é conveniente, naquilo que não é, ele não entra. Ele não vê como algumas coisas são pontos necessários a serem trabalhados, tratados e com urgência. Mas a pessoa não vê. Ela não vê. E eu vou dizer uma coisa para você, não adianta uma pessoa, ela querer uma coisa que ela não dá condições para que aquilo seja mudado e transformado na vida dela. Deus quer colocá-la naquele ponto, mas está ensinando como é. Seja educável. Para você chegar lá, você tem que mudar isso aqui. Tem que trabalhar isso aqui. E algumas pessoas, o maior problema da vida delas é que elas até hoje não pararam para investir tempo na administração do dinheiro, da vida financeira delas. É por isso que elas vivem endividadas, não é porque elas não ganham, não.
É porque elas são incompetentes para administrar o dinheiro. Porque elas não lidam, não é porque não ganha, tem gente que ganha muito dinheiro, mas do jeito que entra também sai, porque não sabe colocar o dinheiro no lugar certo. Não coloca as prioridades. Espera, o que eu tenho? A prioridade da minha vida é acertar todos os compromissos mensais, porque todo mundo tem um compromisso mensal. Todo mundo tem compromissos no mês. É a água, é a luz, é o telefone, uns ainda é o aluguel, já é o financiamento que fez da casa, o outro é outro compromisso, é a escola dos meninos, é a escola... Todo mundo tem seus compromissos. Então, qual é a prioridade? A pessoa deveria entender. Primeiro, eu recebi dízimo, oferta, compromissos do mês. E aí, tudo mais que eu quero, eu vou dando condições a Deus, através da minha fé, para que eu prospere ainda mais. Eu mostro a Deus que Ele pode colocar mais nas minhas mãos. Eu vou sendo fiel naquele pouco, Deus vai me colocando no muito, e eu vou crescer na minha vida. Então, se você entender, porque isso aqui eu posso abrir o leque, dá muito assunto, pregação, várias mensagens para muitos dias, sobre não cochear em dois pensamentos. Aí você tem que deixar entrar com o entendimento, a área que Deus quer trabalhar na sua vida. Se Ele já te ensinou como agir, você vai estar com o pé tá com Deus ou com o pé lá no mundo? Não, você tem que estar com Deus. Ele já te ensinou o que você tem que fazer. Abandona o pecado. Você não pode, Ele já te ensinou. Você vai confiar nele ou vai confiar na força do teu braço? Tem que confiar nele. Você vai continuar fazendo as coisas do teu jeito, vai fazer negócio mente, faz um negócio ilícito, faz uma coisa aqui, outra ali errada, ou você vai confiar em Deus, vai fazer tudo aquilo que Ele tem te orientado a fazer corretamente. Aí, estou falando, a gente tem assunto que não acaba mais. Aí cada um tem que deixar entrar com entendimento no ponto que Deus está dizendo, isso aqui é cochear em dois pensamentos. Uma hora você está para um lado, outra hora você está para o outro. Você não dá continuidade ao que eu estou te orientando a dar. Na liderança da sua empresa. Você é firme lá, você corrige, você trata a tua empresa com respeito. Você ensina seus funcionários a respeitarem o negócio, a tua empresa, ou você trata como se fosse uma coisinha ali que não merece respeito. Porque quem vai ensinar seus funcionários a respeitar a empresa é você. Se você não respeita o teu negócio, não cobre respeito de ninguém. Se você é o primeiro que não tem disciplina lá dentro, não tem organização a tua vida, você marca um horário, você chega a hora que você quer, você deixa as coisas bagunçadas, aí você cobra. Esse funcionário não faz isso, aquele não faz isso, aí ele está seguindo o seu exemplo. Ele está seguindo o seu exemplo. Nós temos que ser bons exemplos. Se você não é um bom exemplo para o seu filho, como é que você pode corrigir seu filho? Se você não é um bom exemplo como patrão, como é que você corrige o funcionário? Daquilo que você... eu sou o chefe. Não, não é bem assim. Não é, as coisas não é bem assim, não é assim. Não adianta eu chegar para o fulano e falar, para de fazer isso. Mas ele me vê fazendo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou fazendo aquilo. A minha vida é bagunçada. Como é que eu cobro a organização de alguém se eu sou bagunçada, a minha vida é bagunçada, a disciplina de alguém, se eu sou a primeira a ser indisciplinada? Aí Deus nos dá direção. Ele nos orienta, que se não há ajustes, tem muita coisa que são brechas, e o diabo não precisa de uma grande abertura para roubar a vida da pessoa, basta uma pequena rachadura para ele desgraçar. E algumas pessoas têm verdadeiras porteiras abertas para o mal entrar na vida, no negócio dele, no dinheiro dele, roubar o dinheiro, roubar a vida dele, roubar de várias maneiras, porque tem várias situações que estão desajustadas. E que o diabo vai pegar naquilo. Não adianta ignorar. Não adianta. Como é que Deus vai colocar mais dinheiro na mão de uma pessoa se ela não sabe administrar o que ela tem?
Quantas vezes nós já falamos sobre isso? Você pode ganhar 100 mil reais. Você gasta 110 se você não equilibrar. É ou não é? Todo mundo sabe disso. Mas finge que não sabe. Ah, se eu ganhasse aquele salário, que ganha e logo está devendo de novo. Deus dá para as pessoas. Tem gente que o problema dele não é ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro. Aí ele, do jeito que ele ganha, joga fora. Ele paga juro porque ele não devia. Ele entra naquilo que ele não devia. Ele compra o que ele não vai precisar. Ele não precisa daquilo que ele comprou. Ele não precisa. Ele quer manter uma posição, um status que às vezes ainda não chegou a hora. É hora dele organizar várias coisas. Várias coisas. Tem tempo para tudo. E a gente vai plantando para chegar lá. A gente vai plantando. Para chegar. E Deus nos motiva a isso. Mas, bispa, não é para a gente dar passo de fé? Claro que é para dar passo de fé. Inclusive, eu vou continuar falando sobre isso. Mas nós temos inteligência o bastante para saber do que Deus está falando. De uma vida bem organizada e não uma vida bagunçada. Poderia resumir nisso. E não adianta... Deus não quer que você finalize o ano e entre mais um ano sem colocar um ponto final naquilo que precisa ser mudado, ajustado e faz tempo. Para que a tua vida deslanche. E vá. Gente, definitivamente, aqueles que são viciados em pegar dinheiro a juro, se você não parar, você vai se arrebentar. Para. Escuta o que eu estou te falando. Eu lido com gente há anos. A história se repete. Todas as pessoas viciadas em agiotagem, tanto trabalha com isso, como vive pegando dinheiro de agiota, está sempre encrencado. Eu posso falar com propriedade, porque eu conheço gente que não acaba mais. Eu venho de uma família, de um pai, que a vida dele, um homem que tinha dinheiro, tinha isso, administrava tão mal, acabou com tudo, com as coisas erradas que fazia. Vivia na mão de banco, sendo que ele ganhava, ele tinha dinheiro, tinha boi, tinha gado, tinha tudo, não precisava daquilo, vivia na mão de banco, vivia na mão de agiota, vivia pegando dinheiro. Tem gente que é como se fosse, é um demônio que entra. É um demônio, a pessoa não sabe viver. Ele acaba de receber um dinheiro, uma comissão, ele já sai correndo para ver se ele troca, e troca pagando juros abusivos, e aquilo vira uma bagunça. Organiza a tua vida que você não vai precisar nunca disso. Deus nos abençoa para que a gente tenha para emprestar, para que a gente tenha com fartura, para que a gente tenha uma vida abençoada e equilibrada. Até quando vão cochear em dois pensamentos? Até quando? Vocês vão estar de um lado, outra hora está do outro. Num tempo faz certo, outro tempo já não faz mais. Não começa bem, de repente já começa a relaxar. E a fazer errado. Então, não adianta, tem algumas pessoas que umas já vieram com histórico. O diabo roubou muito, agora está reconstruindo a vida. Mas algumas já saíram de dívida, entraram em dívida, saíram de dívida, entraram em dívida, e se não mudar a postura, Deus vai passar a vida assim, Deus tira, Deus abençoa, porque Deus é misericórdia. A pessoa volta a se meter em encrenca de novo. Como aqueles que não tratam, isso é um problema de tratar o caráter mesmo. Tem gente que ele já foi, o Senhor já libertou, tirou ele da sujeira e já voltou para a sujeira de novo. Ele não consegue viver na santidade, na pureza, uma mente limpa, uma vida correta. Vai e vem, está caindo no mesmo erro. Sendo que aquilo devia ficar, aquilo que já foi uma destruição, deveria ter sido colocado um ponto final. Nunca mais o diabo entra na minha vida nisso aqui. Não vai mais. Não vai. Não vai mais me dominar. Não tem mais poder sobre a minha vida. E assim, chega, minha gente, é o seguinte, o Elias chegou e falou, hoje vocês vão decidir a vida de vocês. Ou vocês vão ficar com Deus, vocês vão ficar com Baal. Ou vocês vão mudar essa postura,
Ou vocês vão seguir o caminho de vocês ao modo de cada um? A gente tem que, eu gosto disso, porque Deus nos coloca mesmo, ó, vocês decida a tua vida. Decida. Do jeito que está, não pode mais continuar. Tem que decidir. O que é que você quer para a vida? O que é que quer? Não, eu quero vencer. Então, olhem para Deus, foca em Deus e coloca a casa em ordem. Organiza tudo que precisa. Põe um ponto final em tudo que você sabe que é um problema na tua vida. Trabalha, que Deus já vem te ensinando e te direcionando. Se posiciona. Aí, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450. Ele era sozinho. Então vamos aqui continuar. Aí ele disse o que para o povo? Aproxima de mim, vem cá. Ele deu um tempo para o povo, para os profetas de Baal, invocarem Baal, e eles ficaram horas a fio invocando a Baal. Dançaram, berraram, gritaram, se retalharam, se cortaram, fizeram de tudo. Baal não respondeu. Ele sozinho. Às vezes na vida, preste atenção, vamos continuar. Parece que há situações na vida que a gente se encontra que parece que você está sozinho. E parece que aqueles que, os 450 profetas, meu Deus, são tantos. Então parece que do lado de lá deve ser melhor, porque se eu estou sozinho, deve ter alguma coisa aqui, então, errada. Mas não é não, não era não, e não é. Exatamente isso. Muitas vezes aquele que decide fazer a coisa certa, ele não se torna popular. Agradar a Deus, ainda mais nos tempos de hoje, não é uma atitude popular. Não é vista com bons olhos pela maioria. Não é. Por isso que você tem que olhar e focar naquilo que você sabe que Deus tem com você e se firmar naquilo. Porque 450 de Baal, mais 400 de Azerá. Então, o que tinha de feiticeiro e de gente envolvida com aquilo, não está escrito. E ele ficou sozinho. Eu sou o único, ele disse, o único que sobrou. Então, às vezes, dentro da empresa, você é o único. Dentro da sua casa, o único que busca Deus. O único que tem uma postura correta. Talvez você se encontre, tem aqueles que chegam num ponto de, eu estou sozinho. Mas Deus estava com esse único aqui. O Deus vivo estava com ele. Deus não estava com aquela quantidade de feiticeiros e de gente que estava pendida para aquela direção. Deus estava era com Elias. Ele era sozinho, só ele. Mas Deus estava era com ele. E ele sozinho fez o que aquela quantidade imensa de gente, feiticeiros, que não estamos falando, quando se fala profetas de Baal, estamos falando de feiticeiros que ofereciam criancinhas, queimavam. Estamos falando de magia pesada, magia negra, magia mesmo, a bruxaria pesada. Então nós estamos falando de um homem sozinho que enfrentou bruxos violentos no mundo espiritual, com poder, possessos pelo diabo. Compreendeu isso? Não eram pessoas normais como, não, eram pessoas que tinham pacto com o diabo, pacto com Baal, que é uma entidade maligna. Um Deus fabricado por homens, mas com um poder diabólico. Então ele era sozinho, enfrentando bruxos, feitiçaria pesada, sozinho.
sozinho. E ele foi mostrando uma autoridade. Porque ele tinha dentro dele uma certeza de que Deus era com ele e que ele não tinha que ter medo, ele não ia perder nada. Ele tinha aquilo dentro dele. Ele invocava o Deus vivo, sozinho, enfrentando gente da pesada, gente violenta, gente que matava, porque o governo estava a favor daquele, alimentava aquele pessoal. Jezabel vinha matando, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Ela vinha matando. Então ele estava enfrentando coisa muito grande, sozinho. E às vezes acontece isso. De você se encontrar numa situação onde você está, meu Deus, parece que eu não tenho esse poder para enfrentar tudo isso. Mas ele enfrentou. E é o que Deus quer que entre na tua cabeça. Para aqueles que estão enfrentando algo muito grande, intransponível aos olhos humanos. O Senhor está dizendo, está trazendo essa palavra para isso, para te deixar entender. O Elias estava sozinho, enfrentando coisa muito grande e poderosa e com força no mundo espiritual maligno. E ele enfrentou com uma coragem e uma ousadia que é impressionante, porque era para ele estar com medo. Era uma situação que passava, que dava medo. É só você se colocar no lugar dele. Mas não havia medo nele. Não havia temor. Porque o espírito dele estava dominado pela convicção de que Deus era com ele. E ele foi enfrentando, e foi tendo uma atitude ousada atrás da outra. A primeira foi chamar o povo que vivia daquele jeito. Mais pendido para Baal do que para Deus. Agora vocês vão decidir. Ele estava sozinho contra aquele monte de feiticeiro. Deu espaço para eles. Vamos lá, busca o Baal de vocês. Não deu resultado nenhum. Aí ele falou, agora vem cá. Agora eu vou mostrar como é que faz. Se aproximem aqui. Primeira coisa que ele fez para viver aquele milagre, aquele sobrenatural. Ele restaurou o altar. Era questão espiritual. Algumas pessoas não acreditam que o espiritual rege tudo, domina tudo. Para ele não. Para ele não. Alguns não acreditam que uma coisa pode estar lá amarrada e é uma questão espiritual. Uma questão pode estar lá impedida e é uma questão espiritual. Então, antes do Elias invocar Deus, ele já foi... Agora hoje vocês vão decidir, porque vai ficar com Deus quem realmente quiser. Deus espaço, agora vocês invoquem, vocês estão vendo? Aí já invocou, não virou nada, né? Porque é exatamente isso que acontece. Tem gente que já invocou a tudo, ele já buscou a tudo e a vida dele não vira nada. Tem gente que já buscou os Baals da vida, todas as situações não virou nada, só mudou quando invocou a Deus. Mas infelizmente quando vive vacilando e pendendo para a direção errada. Buscaram o Baal, se retalharam, fizeram horrores, nada de resposta. Porque quem pode mudar, quem tem poder para mudar é Deus. Agora vem cá, eu vou mostrar como é que faz. Primeira coisa que vocês têm que fazer é restaurar o altar. Tem um problema na tua vida espiritual. Então você tem que trabalhar esse problema para que as coisas na tua vida, lá no teu trabalho, lá na tua vida financeira, lá na tua casa, não sei aonde, seja desamarrada e seja mudado. Seja mudado. Ah, bispo, mas o problema, sim, primeiro você restaura a tua vida espiritual, restaura o seu altar, que está quebrado, o altar de muita gente está quebrado. Precisa refazer o altar, precisa refazer a vida espiritual. E você refaz a vida espiritual e Deus vai agir lá naquele ponto que você quer e vai agir rápido. Não demora não. A resposta de Deus aqui foi imediata. Mas primeiro atuou, mexeu, restaurou o altar. Então não ignora isso. Tem coisa que está amarrada na vida de algumas pessoas, é Deus falando, é o teu altar, é a tua vida espiritual. Você precisa dar isso aqui que eu estou te pedindo. Você precisa mudar isso aqui. Aí cada um sabe de si. O que significa o altar quebrado na vida da pessoa.
Bispa, mas quer dizer que aquele problema que eu estou vivendo lá na minha vida financeira, lá naquela questão, tem a ver com a minha vida espiritual 100%. Acredite nisso. Se Deus te dá uma direção para fazer uma coisa, você faz outra. Bom, enfim, tudo que falamos. Se Deus te dá uma direção para você tomar uma atitude e você não toma, isso é desobediência. Se Deus já te ensinou como é que você deve fazer em tal área e áreas N da sua vida, e você não age, aí é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Você está escolhendo a direção errada. E, consequentemente, seu altar está quebrado. Porque tem desobediência ali. Ele restaurou o altar. E aí ele fez uma coisa que para uma pessoa que já está numa situação nada fácil, ele deu um passo de muita ousadia. Ele restaurou, colocou tudo no lugar, colocou a oferta, não se esqueça disso. Ele colocou a oferta e mandou fazer 3 vezes a mesma coisa. 4 jarros de água, jogar a primeira, a segunda e a terceira. Ele encharcou tudo, a ponto da água escorrer pela valeta que ele fez ao redor do altar. Aquilo não era para a gente olhar, mas que isso, Elias? Você já está diante de um monte de feiticeiro. E você ainda vai complicar o teu sacrifício desse jeito? Você vai complicar as coisas dessa maneira? Mas o que é isso, Elias? Parece que não está certo, mas está. Está certo, sim. Muitas vezes Deus está pedindo mais sacrifício, que você chegue mais onde Ele quer, que você aumente o seu sacrifício, que você complique mesmo as coisas para a sua carne. E às vezes não está entrando na cabeça da pessoa. Não entra. É para você piorar para a sua carne, para você sujigar a sua carne. É para você mostrar uma força diferente. Foi isso que ele fez. Ele colocou o sacrifício, ele restaurou o altar, colocou o sacrifício e jogou água por 3 vezes, 4 jarros. Agora, como é que fogo vai queimar a água? Não queima. A água que apaga o fogo. Mas aquilo era a manifestação da fé. Ele complicou o sacrifício. Ele complicou as coisas. Isso significa passo de ousadia. Isso significa a capacidade de você sacrificar mais em Deus, de você dar mais passos de fé, de você agir com um espírito elevado nas coisas espirituais. Isso é quando Deus chega e mostra para nós, mostrando uma passagem como essa, o sujeito que já estava sozinho diante de uma situação tão difícil, e ele vem e aparentemente, para nós, para qualquer um, aliás, olhar, ele complicou as coisas ali. Mas eu creio que é exatamente isso que Deus está esperando para alguns. Que você complique mais as coisas mesmo, para a sua carne. Que você complique aumente o seu sacrifício. Que você sacrifique mais. Restaura o altar, decida a tua vida, restaura o altar, coloca o sacrifício lá e pode jogar água. Você pode complicar as coisas para a tua carne. Você chegar mais onde Deus quer. Deus tem pedido tal coisa de você, dê a Deus. Faça o que tem que ser feito. Deus está esperando isso de muita gente. Essa decisão, essa restauração de altar, essa oferta. Algumas pessoas até hoje não se ofertaram a Deus. Até hoje, fazer uma pequena coisa é difícil, quanto mais jogar 3 vezes 4 jarros de água. Complicar dessa maneira. E foi o que ele fez. Ele aumentou o sacrifício. Ele sacrificou mais. Ele deixou a coisa mais difícil. Porque à medida que ele jogava água ali, como é que fogo queima água? Aquilo era um passo de fé muito mais ousado. E é exatamente isso. Quando você dá passos ousados na tua vida espiritual, você vai conseguir dar passos ousados na tua vida material.
Quando você consegue se submeter a Deus com toda a força da tua vida, você vai conseguir ter avanços em todas as áreas da tua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestar. Mas alguns, é aquilo que nós falamos continuamente, falamos desde o início. Há uma dualidade de pensamento, a cabeça pende para cá, pende para lá, ele não firma naquilo que Deus já dirigiu. O altar está quebrado e ele não trabalha a restauração do altar. A vida espiritual está errada, Deus está cobrando uma mudança e ele não trabalha aquilo. Deus está cobrando um sacrifício ali, a oferta ali. Deus quer que você dê passos mais ousados, que você complique para a sua carne. Porque quando você é capaz de dar passos ousados na tua vida espiritual, você vai conseguir dar em todas as áreas. Não esqueça disso. Todas as demais áreas. Aqui começou exatamente assim. Aquilo era uma questão espiritual que ia ser resolvida de forma espiritual. E você tem que ter essa coragem na tua vida de tomar decisões, e muitas vezes elas são radicais. Elas precisam ser radicais. Isso aqui que o Elias fez foi muito radical. Foi muita coragem, foi muito ousado da parte dele, muito ousado. Só que aí, quando ele terminou de fazer aquilo, ele invocou a Deus, e invocou mesmo. E o fogo desceu e consumiu com tudo, consumiu com o sacrifício, com a lenha, até com a pedra, até o pó. A água secou. Tudo, todo mundo viu o sobrenatural, ao ponto de todo mundo, o povo ficou em êxtase e gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Todo mundo viu quem era o Senhor. E o que é que tinha que fazer para vencer? Qual o espírito que eles tinham que ter para vencer? Quem era o verdadeiro Deus? Elias sozinho mostrou como é que as coisas funcionam. Toda aquela quantidade de gente pendida para a mesma direção, derramando até sangue, não serviu para nada, porque estava na direção errada. Que é o que eu vejo direto, gente fazer. Tem gente que está derramando sangue, mas na direção errada. É ou não é? Hã? Tem gente que está se retalhando inteiro, mas na direção errada. Faz sacrifícios, fazer para Deus, ele acha o fim da picada. Mas quando ele para fazer para a carne, para fazer para o mundo, para fazer da força do braço, tudo bem. Ele está morrendo aos poucos, não sai do lugar. Está igual os profetas de Baal. Já está horas até em transe, sangrando, tudo rasgado já. Está tudo aqui. Não adiantou nada. Por quê? Buscando no lugar errado, no Deus que não faz, que não tem poder, buscando na direção errada. Então, derramar o sangue não serviu para nada. Porque alguns sacrifícios que as pessoas têm feito aí fora, carnais, às vezes, por exemplo, trabalha de segunda a segunda, 20 horas por dia, vira na carne, entra por uma mão, sai pela outra. Entra num saco furado. Não flui, não anda. Não vai. Porque invoca, é como os profetas de Baal, invoca o Deus errado, faz a coisa errada, até derrama sangue, mas tudo na direção errada. Mas quando uma pessoa, sozinha, não tinha ninguém do lado dele, ninguém estava com ele, tem o Espírito de Deus, está fazendo a coisa certa, tudo que ela faz dá certo. Tudo. Ela complica o sacrifício e aquilo fica mais desafiador e se torna muito mais poderoso, porque o povo viu o poder de Deus ainda mais. Ainda mais. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele estava buscando. Que Deus que ele estava buscando? Deus vivo. Como é que estava a condição espiritual do Elias? Em santidade. O que ele estava fazendo? Agradando a Deus. Então ele estava sozinho. Mas aquilo não, era como se ele tivesse um exército, ele tinha mesmo o Senhor do lado dele. Então, se hoje você entender sobre isso,
e se posicionar como Elias, beber desse espírito que estava em Elias. Havia uma ousadia e uma autoridade em Elias fora do comum. Mas por quê? Porque o espírito que estava nele era de grande confiança, porque ele sabia como é que ele estava em Deus. E quando você sabe que você está em Deus, você está fazendo o que Deus espera, você não tem medo de agir. Você age e você sabe que tudo que você fizer vai dar certo. Tem que dar. Tem que funcionar. Você está invocando a Deus. Você está com Deus. Deus está com você. Mas quando você não está, você pode ter aí, ó, uma maioria. A maioria era 450 de Baal e 400 de Azerá. Era muita gente fazendo a mesma coisa, concordando com a mesma coisa, invocando, se retalhando. É um monte de gente. Não mudou nada. Nada. Mudou nada. Porque Baal não podia fazer. E eu não sei o que significa o Baal para algumas pessoas. Baal é aquilo que você depende, é aquilo que se torna uma prioridade na tua vida e que você depende daquilo para viver, para conduzir, para tomar decisão. O Baal não pôde fazer nada por eles. E o Baal não tem podido fazer pelos que têm buscado hoje. Não tem. Fazer sacrifícios na força do braço é isso aqui. É se cortar inteiro em vão. A pessoa está se matando, mas na direção errada. Mas quando você está só, tem ninguém do seu lado, mas tem Deus. E você sustenta o pensamento de Deus, a visão de Deus, a direção que Ele te mandou, a obediência, a fé nele. Aí tudo que você fizer, as coisas vão, tudo a direção, aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Aquilo vai andar. Se o teu altar precisa ser restaurado, antes dele buscar a Deus, ele restaurou, porque a condição espiritual em que estava o país, que estavam as pessoas, era destruída. E ele não ia, ele sabia, ó como é uma pessoa de visão, ele sabia, ele estava em Deus, mas o povo, o altar do Senhor estava quebrado. Então, antes dele invocar a Deus, ele colocou as coisas no lugar. Amém. Aí ele invocou, ele teve resposta. Aliás, antes de invocar, ele colocou a oferta e complicou as coisas. Ele encharcou aquilo de água, que, sem dúvida nenhuma, além de você sacrificar mais a sua carne para agradar a Deus, isso aqui é um passo e uma fé em extrema ousada. Somente alguém que está muito dominado, totalmente dominado pelo Espírito de Deus, é capaz de tomar uma atitude tão ousada como essa. Mas esse é o Espírito que o Senhor nos motiva continuamente. Esse espírito de ousadia, ele tem esperado o seu povo. Quando você está nele, o espírito que está te dominando, te impulsiona a coisas ousadas. E dá certo. Quando que alguém ia imaginar que encharcar o sacrifício de água ia dar certo daquele? Deu mais que certo. Por quê? Uma coisa tão inusitada, funcionou tão bem. Porque era o espírito que estava nele, que o motivou a fazer aquilo, para que aquele milagre fosse maior. E foi mesmo. E terminou tudo muito bem. E todo o povo vendo a glória de Deus. E se você absorver essa palavra e se posicionar, você pode ter certeza, todos podem, que vai terminar como terminou aqui, todos gritando, só o Senhor é Deus. Que coisa incrível. Era o poder de Deus, todos vendo o poder de Deus. Todos verão, todos aqui viram o poder de Deus, todos vão ver o poder de Deus. É só entender exatamente a direção que Deus está te dando e decidir se colocar lá. Precisa decidir a vida? A direção que tem tomado é errada, está cocheando em dois pensamentos. Não, hoje eu decido a minha vida.
Chega, eu entendi, Senhor. Eu entendi. Tudo que significa cochear em dois pensamentos, pender, ora para uma direção, ora para outra, oscilação na tua fé, no teu relacionamento com Deus, no teu dia a dia, na condução da tua vida, dos teus negócios, tudo que você entende, que você tem oscilado, chega. Eu entendi, não vou mais oscilar. Não vou oscilar na fé, não vou oscilar naquilo que Deus me direcionou, não vou mais. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou me portar. Eu estou sozinho, mas eu vou sustentar o espírito que Deus colocou dentro de mim. Dentro da minha casa está todo mundo pendendo para a direção errada, mas eu sou o Elias da minha casa. Dentro da minha empresa todo mundo tem uma outra visão, mas eu sou o Elias daquela empresa. Eu sou o Elias, ainda que todos estejam pendendo para outra direção. Deus é comigo, Ele vai me honrar. Eu sou o Elias da minha casa, da minha empresa. Eu sou Elias. E é exatamente isso. Eu vou me firmar naquilo que Deus tem colocado diante de mim. Tem coisa que preciso altar, algo na minha vida que precisa estar quebrado, eu vou consertar. Tem altar quebrado, tem coisa quebrada, eu vou consertar. Deus está mandando eu consertar, eu vou consertar. Eu vou consertar. Deus está cobrando oferta, eu vou ofertar. Isso sou eu, é você. Não só o dízimo, ofertas, investimento no reino. Para que você... E vá mesmo. Deus está cobrando mais ousadia de mim. Vou jogar água então. Vou encharcar isso aqui. O Senhor está me mandando ir além para que o milagre seja maior. Eu vou dar condições a Deus para que o milagre na minha vida seja maior. E vai ser. E ele invocou a Deus, Deus respondeu, fogo caiu e todos viram o sobrenatural. E é o que certamente vai acontecer na vida de todo aquele que entender, absorver e manifestar essa fé. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu projeto, erga ao céu, fale com Deus agora com a força da tua vida. Nós estamos orando, nós estamos clamando há horas para que Deus nos honre. Deus quer nos honrar. Você já entendeu o que tem que fazer? Agora, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos chegar onde Deus quer. Vamos conversar com Deus com autoridade. Vamos ajustar as coisas. Entra no terreno espiritual e haja com o espírito elevado, com o espírito da fé. Dê condições para Deus agir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Fala com Deus agora. Deus quer te abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer. Em nome de Jesus. Tudo que eu falar agora é repetir do que falamos do início ao fim. Cada um sabe, eu não sei que oração você vai fazer. Porque cada um sabe a área que precisa ser mexida, aquilo que Deus está falando, está apontando como necessário haver um entendimento. Então fale isso com Deus. Entendi, Senhor, e agora eu te invoco. Eu entendi, Senhor, e eu te invoco. E eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que essa mensagem veio para me impulsionar a viver o seu poder. Eu entendo isso, Senhor. Antes de você que entende que precisa, antes de invocar pela vitória, você precisa consertar o que está quebrado, conserta. Conserta. Se já dá para consertar aqui, que é o seu interior, conserta agora. Conserta agora. Se vai ter que consertar lá fora, já deixa dentro do teu espírito. Mostra isso para Deus. Eu já entendi, Senhor. Ao sair, eu vou botar tudo no eixo. Tudo no lugar. Porque o Senhor está me impulsionando a agir para o Senhor me dar vitória. Deus quer te dar vitória. Ele quer que fogo caia do céu. Deixa esse entendimento entrar no teu espírito.
Eu vou repetir, Deus quer te dar vitória. Deus quer dar vitória a você. Deus quer operar. Eu vou repetir o que eu tenho falado continuamente. Ele começou a boa obra, Ele quer terminar na tua vida. Ele não quer que você sofra vergonha. Ele não quer que você seja confundido. Ele não quer que você seja envergonhado. Entenda isso, Deus não quer que você seja envergonhado. Deus não tem trabalhado na tua vida para você sofrer vergonha. E é por isso que Ele fala com você: eu não quero que você seja envergonhado. Eu quero que você se posicione, porque eu não quero que você seja envergonhado. Deus não tem trabalhado para que você sofra vergonha. Deus tem trabalhado para que você viva o poder dEle. Ele tem trabalhado para que você viva o poder dEle. Fale com o Senhor Jesus. Você entendeu? Você entendeu a palavra? Eu sei que entendeu. Então agora é hora de agir. Abra o teu coração. Aqui, Deus, estou eu. E eu compreendo perfeitamente o que o Senhor está falando. Deus não quer que você termine o seu ano sem viver a glória dEle. Está ao seu alcance. Está ao seu alcance beber do melhor vinho nesse final do ano. Está ao seu alcance. Se você deixar entrar que o Senhor em nenhum momento trabalhou para você ser envergonhado, você vai dar condições a Deus para que a misericórdia dEle inunde a sua vida. E você viva o sobrenatural. E você vai viver. Certamente vai viver. Senhor amado, nós temos clamado ao Senhor com toda a força da nossa vida. Vai passando do teu sangue sobre a vida de cada um que aqui está. Vai queimando a cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu peço que o Senhor derrame fogo do céu e queima na vida dessa pessoa tudo aquilo que tem roubado as vitórias dela. Tudo aquilo que significa um altar quebrado, queima agora, Senhor. Tudo aquilo que tem sido uma oscilação de pensamento, queima agora, Senhor. Tudo aquilo que tem sido profetas de Baal perseguindo o caminho, a vida dela, queima agora, Senhor. Tudo aquilo que tem sido um problema na vida dela, queima agora, Senhor. E eu peço nesse momento, Pai, que o Senhor venha passar do teu sangue, queimar tudo aquilo que tem oprimido a vida dela, perturbado a vida dela, roubado as vitórias dela. Queima a vergonha, queima o desemprego, queima a humilhação, queima, meu Deus, esse fracasso. Queima, Senhor, tudo que tem roubado as vitórias dessa pessoa. Queima agora e materializa os projetos dela, materializa as vitórias dela, dá o livramento que ela precisa, meu Deus. Entre em ação na vida dela, dá o entendimento que ela precisa, a força para agir. Ajuda o teu povo a agir, ajuda a se comportar como o Senhor espera, ajuda a agir a fé, ajuda, meu Deus, a dar passos ousados de fé. Ajuda, Deus de Israel. Eu oro para que essa pessoa seja abençoada. Derrama fogo do céu e opera, meu Deus. Purifica o espírito dela, purifica a mente, purifica a vida, purifica, meu Deus, limpa os caminhos dela, queima o que tem bloqueado, dá o livramento, responde, meu Deus. Eu te peço, entre em ação agora, Jesus. Tudo aquilo que ela precisa receber da tua mão e ver, eu oro para que o Senhor faça por ela. Não há nada que não possa fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas. E eu não sei o que é que ela vive hoje, mas eu sei que o Senhor está garantindo a ela fazer algo grande por ela. Mas está dando exatamente a direção que ela tem que seguir para que as coisas aconteçam. Dá, meu Deus, a resposta que ela precisa. Nós estamos orando durante todo esse dia para que os projetos do teu povo sejam materializados, para que as portas sejam abertas, para que o teu povo veja a tua justiça e o teu poder, para que todos vivam o teu poder e vivam o sobrenatural.
Materializa o sobrenatural, como o Senhor materializou aqui por intermédio de Elias. Materializa o teu poder, materializa o sobrenatural, materializa, derrama fogo do céu e queima aquilo que tem sido um problema e dá vitória, derrama sobre essa vida o teu poder sobrenatural, Jesus. Opera, meu Pai, entre em ação na vida dela, para que o teu nome seja glorificado. Vamos, minha gente, eu não sei o que acontece com você, mas só você pode falar com Deus. Detalhes da tua vida, do teu interior, daquilo que se passa na tua vida, só você pode se abrir e falar com Deus. Busca força, ainda aqueles que já estão há muitas horas já buscando, mas busca força. Joga mais água nesse sacrifício, joga mais água nesse sacrifício, complica esse sacrifício, aumenta o sacrifício, em nome de Jesus. Se Deus tem mandado você aumentar o sacrifício, aumenta o sacrifício. Se Deus tem te direcionado a jogar mais água nesse sacrifício, a complicar, joga agora. Se posiciona com fé, com ousadia. Deus quer te honrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, eu não sei o que essa pessoa fala agora, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que não há nada impossível para o Senhor. Faz pelo teu povo agora, Jesus. Responde essa vida. Visita todas as questões e necessidades da vida dela. E honra a fé dela para a glória do teu nome. Honra essa vida agora, Jesus. Honra para a glória do teu nome. Jesus, vai fazendo justiça na vida do teu povo. Vai materializando as vitórias do teu povo. Meu Deus, dá entendimento ao teu povo. Dá força para que essa pessoa haja em cima da fé. Ah, meu Deus, que ela haja com uma fé ousada. Que nesse momento ela decida avançar. Que ela decida agir. Que ela decida, meu Deus, restaurar o que precisa. Colocar mais água nesse sacrifício. Oh, meu Deus, te invocar com toda a força. Entre em ação, meu Deus. E agora, Jesus, responde o que clama. Responde, Deus de Israel. Responde, Jesus. Entre em ação em cada área dessa vida, em cada situação, em cada questão, e vai mudando completamente agora. Que os profetas, que aquilo que simboliza profetas de Baal na vida dela caiam. Que tudo aquilo que estava roubando a fé e a energia da vida dela possa ser banido, arrancado e queimado agora para a glória do teu nome. Que ela seja erguida com poder e que ela viva a tua justiça. Entre em ação agora, meu Pai, em todas as áreas e questões da vida dela, e que ela possa tocar no teu poder nesse momento. O Senhor está dizendo que quer fazer. Ela vai ver a sua glória. O Senhor vai derramar fogo do céu. Ela vai ver a tua glória. Então, meu Deus, que ela tenha a força para se posicionar como o Senhor espera, com o espírito ousado que o Senhor espera, porque o Senhor quer fazer na vida dela. Dá a ela a vitória que ela veio buscar, Deus de Israel, para que o teu nome seja glorificado. Ainda que a tua mão aqui te estenda para aquela direção, onde você precisa que fogo caia do céu e seja queimado. Lá a injustiça, perseguição, não seja queimada agora. Tudo aquilo que tem oprimido a tua vida naquele lugar, que está amarrado lá. Tudo, eu não sei o que está amarrado no teu trabalho, na tua casa, na tua empresa. Estenda as tuas mãos e pensa: Senhor, visita lá agora. Visita aquela rua, aquele endereço, aquele lugar, e queima agora. Derrama fogo do céu. Queima, meu Deus, queima tudo que tem estado amarrado. Queima as amarras. Destrói agora as amarras do diabo. Queima toda opressão. Queima toda força diabólica. Queima todo profeta de Baal daquele lugar. Queima agora, Jesus. Queima tudo que tem afrontado a minha vida naquele lugar. Queima agora, Jesus. Queima, Santo de Israel. Queima naquele lugar. E me dá vitória para a glória do teu nome. Eu preciso de vitória agora, Jesus. Me dá essa vitória. Entre em ação na minha vida agora. Entre em ação no meu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios. Entre em ação agora nessa questão. Entra, meu Deus, e me dá vitória. Faz justiça agora na minha casa, na minha família, naquele processo, naquele fórum. Me dá vitória agora, Deus de Israel. Eu preciso de justiça.
Eu preciso agora queimar tudo que tem estado no meu caminho. Queima tudo que tem amarrado a minha vida. Queima tudo que tem estado no meu caminho. Queima, Senhor. Queima esse desemprego. Queima essa força maligna. Queima essa vergonha, essa humilhação. Queima esse fracasso. Queima, Senhor, essas amarras. Queima agora, Deus de Israel. E me dá essa vitória, Jesus. Para a glória do teu nome. Me dá essa vitória. Eu preciso dessa vitória. Eu preciso que o Senhor entre em ação na minha vida agora. E que tudo que se levantou caia agora. E seja queimado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.